E aí pessoal, quem fala aqui é o Johnny do canal O Nerd da Matemática. E no vídeo de hoje o conteúdo a ser abordado será continuidade ao vídeo anterior, sendo o qual falava sobre operações com números naturais, sendo que desta vez falaremos sobre a operação de subtração de números naturais, abordando a definição e as propriedades. Então pessoal, venha comigo e vamos ver a videoaula sobre esse conteúdo, ok? Vamos lá! Vamos lá pessoal, dar continuidade ao último vídeo que foi postado aqui nesse canal. Subtração é uma operação que consiste em determinar quantas unidades uma determinada quantidade, conhecida como minuendo, tem a mais que outra quantidade, conhecida como subtraendo. E o resultado desta operação é chamado de diferença, resto ou excesso. Lembrando que estas quantidades elas têm que ser de mesma espécie. E agora vamos fazer um exemplo. Vamos supor que dois amigos, Haikler e Pedrilson, respectivamente possuem 8 e 5 bolinhas de gudes. Sendo que Pedrilson, tendo menos bolinhas de gude, ele gostaria de saber quantas bolinhas de gudes o Haikler tem a mais que ele. Então, vamos ajudar o Pedrilson a descobrir quantas bolinhas de gude o Haikler tem a mais que ele, ok? Para resolver esse problema de uma forma bem didática, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos desenhar 8 pontos, as quais estes vão representar as 8 bolinhas de gude do Haikler. E em seguida, faremos o mesmo para o Pedrilson, desenhando 5 pontos, cada ponto representando uma bolinha de gude. E agora, com o próximo passo, circularemos uma bolinha do Haikler e depois uma bolinha do Pedrilson. E assim, novamente, faremos o mesmo processo. Circularemos uma bolinha do Haikler e em seguida uma bolinha do Pedrilson. E novamente uma do Haikler e uma bolinha do Pedrilson. Até todas as bolinhas da menor quantidade, ou seja, do Pedrilson, estejam circuladas. E quando isso acontecer, a diferença, ou seja, a quantidade de bolinhas que o Haikler tem a mais que o Pedrilson, vai ser as bolinhas que não foram circuladas da parte do Haikler. Com isso, ajudamos o Pedrilson a perceber que o Haikler possui 3 bolinhas de gude a mais que ele. E agora, o que podemos relacionar esse exemplo em relação à definição que vimos no começo dessa aula? Podemos fazer a seguinte observação. O minuendo, pelo que vimos da definição, é a quantidade a qual nós queremos descobrir quantas unidades tem a mais. E nesse exemplo, pelo visto, o minuendo é a quantidade de bolinhas que Haikler possui, que é de 8 unidades. E também eu posso representar o minuendo pela letra minúscula M, ok? E já o subtraendo, o qual eu estou representando pela letra maiúscula S, dentre as duas quantidades, é o que tem menos unidade, ou seja, o subtraendo é a quantidade de bolinhas de gude do Pedrilson, que é de 5 unidades. E a diferença vai ser a quantidade de bolinhas que o Haikler tem a mais que o Pedrilson, que é de 3 unidades. E com isso, através desse exemplo, classificamos os termos da subtração que nele estava contido. E esses termos são o minuendo, o subtraendo e a diferença. Uma outra observação. Eu também posso representar esta operação de subtração de uma outra forma, onde eu escrevo os números que representam cada uma das duas quantidades, um do lado do outro, separados por um traço horizontal. E em seguida eu coloco o sinal de igual e do lado do igual eu ponho o resultado da operação, ou seja, a diferença. E se tem mais uma observação que eu posso fazer nesse problema, ou nisso que eu estou falando, esse traço horizontal ele é conhecido como operador aritmético da subtração, ou simplesmente sinal de menos, ok?
Então, vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, vamos supor que eu tenha 5 moedas. E dessas 5, eu retirei 2. Isso que eu acabei de fazer chama-se subtração, pois o termo subtração é a mesma coisa que eu dizer retirada. O que eu fiz, eu retirei. Também posso dizer que eu subtraí, ou seja, eu subtraí 2 moedas de 5. Que é a mesma coisa que eu dizer que eu retirei 2 moedas de 5. Subtrair, retirei, mesma coisa, mesmo significado. Vamos lá de novo. Agora eu tenho 4 moedas. Eu vou subtrair 2. Quantas sobraram? 2 moedas. Eu tenho 3 moedas. Eu vou subtrair uma dessas 3. Sobraram quanto? 2 moedas. O que sobra é a diferença. Eu posso dizer que é o resto ou o excesso. Vamos lá, pessoal, falar das propriedades da operação de subtração de números naturais. Lembrando que fazer uma observação referente a essas propriedades. Vocês se lembram daquela propriedade que vimos sobre operações de adição de números naturais? Pois é. Esta propriedade que vimos para a operação de adição de números naturais, elas não vão valer para a operação de subtração de números naturais. Ou seja, as propriedades de comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento não vão valer para as operações de subtração de números naturais. Eu não vou dar explicação por quê, porque isso vai tirar muito tempo do vídeo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas tá aí a dica, ok? Agora vamos falar das propriedades da operação de subtração de números naturais. E agora vamos para a primeira propriedade, que diz o seguinte: em uma operação de subtração, como por exemplo temos 5 menos 3 igual a 2, se somarmos o minuendo e o subtraendo por uma mesma quantidade, o resultado ou a diferença não se altera. Assim como subtrairmos o minuendo e também subtrairmos o subtraendo por uma mesma quantidade, também o resultado não se alterará. Ok? E agora vamos para a segunda propriedade, que diz o seguinte: em uma subtração, por exemplo, 11 menos 5 igual a 6, se somarmos o minuendo por uma determinada quantidade, o resultado ficará aumentado por essa mesma quantidade a qual somei o minuendo. E também, se eu subtrair do minuendo uma determinada quantidade, o resultado da subtração, ou seja, a diferença, também será subtraída a mesma quantidade da qual foi subtraída do minuendo. E agora vamos para a terceira propriedade. Em uma subtração, por exemplo, 8 menos 6 igual a 2, se somarmos o subtraendo por uma determinada quantidade, da diferença será subtraída a mesma quantidade a qual foi somada ao subtraendo. E também, se subtrairmos uma determinada quantidade do subtraendo, o resultado será aumentado pela mesma quantidade a qual subtraí do subtraendo. E agora vamos para a quarta propriedade, que diz o seguinte: em uma subtração, por exemplo, 6 menos 5 igual a 1, se somarmos os termos dessa subtração, ou seja, o minuendo mais o subtraendo mais a diferença, terá como resultado o dobro do minuendo. Logo, pela subtração que nós utilizamos como exemplo, no caso 6 menos 5 igual a 1, que nós faremos? Somamos os seus termos, no caso 6 mais 5 mais 1, que é igual a 12. E 12, que é o resultado, percebe-se que é a mesma coisa que 2 vezes 6. E 6 é quem? O minuendo, ou seja, o resultado deu justamente o dobro do minuendo. Ok? E aí, pessoal,
que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Qualquer coisa você pode escrever nos comentários, dar aquele super like. E você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, dê uma força para esse canal. E no próximo vídeo, o conteúdo a ser abordado vai ser sobre multiplicação de números naturais. Ok, pessoal? E agora a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E fui!